Meu, tu já imaginou se o Dimebag tivesse entrado no Megadeth? O que isso ia acarretar? Vamos fazer o seguinte, se esse vídeo aqui chegar a 100 likes, eu faço o que aconteceria se Dimebag e Vinnie Paul tivessem entrado no Megadeth antes do Rust in Peace. E não é que essa porcaria conseguiu mais de 100 likes? Salve cruzada, Mr. T aqui, trazendo conteúdos de péssima qualidade, fazendo você aguentar esse flagelo que é ouvir 15 minutos de conjecturas de uma pessoa completamente maluca, porque você só pode ter um parafuso a menos, do contrário você não estaria estragando a sua vida aqui nesse canal. Já somos quase 2.000 pessoas que não sabem o que fazer com a sua vida e resolveram estragá-la. Então já clica no like, já se inscreve se você não for inscrito e compartilha esse vídeo para você estragar a vida de alguém. Quando a gente chegar em 2K, eu prometo que a gente vai ressuscitar o Cliff Burton com as esferas do dragão. Isso é fácil de atender. Hoje é dia de falar deles, os irmãos que são os grandes expoentes do thrash bermudão, os irmãos Barbicha, Dimebag Darrell e Vinnie Paul. E uma das coisas mais aleatórias da história do thrash metal, o que teria acontecido se o Dimebag tivesse entrado no Megadeth em 1989. Muda coisa para o carro do Iron. Explique melhor, doutor. A essa altura do campeonato, o Pantera era só uma bandinha com 2 sub-5 de cabelo armado e um gordão tentando imitar o Poison. Ninguém conhecia eles. O máximo que se tinha era a visão de um guitarrista talentoso do interior, um caipirão aí, redneck, que ganhava uns concursos de guitarra, muito fã do Judas Priest e do Kiss. Mas nada além disso, né? Era uma das milhões de bandas de garagem que existiam nos Estados Unidos na década de 80. Depois de lançar 3 discos que não tiveram muito retorno do Deus Mercado, chega a banda Filipinho Anselmo, e aí as coisas começariam a mudar. Depois de lançar Power Metal em 1988, que já traz alguns elementos diferentes do som do Pantera, Phil, com aquela cara e aquela voz de quem sempre tá fazendo força pra cagar, chega na frente dos irmãos e diz: a gente fica ridículo com esses daqui, vamos se vestir que nem homem. E isso foi uma virada de chave para os irmãos Barbicha saírem de vez do lado rosa da força, sendo que eles sempre foram fãs do trashão da massa. E numa manhã qualquer de 1989, né, enquanto o Sarney cortava os zeros da nossa moeda, Dimebag se dirigia à casa do seu amigão do peito, Filipinho Anselmo, como sempre fazia, para trocar uma ideia, para tomar uma cerveja, para compor umas músicas. Só que aquele dia o Filipinho tinha tomado uma cartela inteira de lactopurga, porque ele ficava com a garganta doendo de ter aquela voz de quem está sempre fazendo força para cagar. E ele chegou lá na casa do Filipinho e viu o Filipinho se contorcendo. Antes de correr para o banheiro, o Filipinho deixou uma recomendação para o Dimebag Darrell. Dimebag, eu tô com uma puta de uma vontade de cagar, cara. Vai ouvindo esse negócio aqui enquanto eu dou uma rana no banheiro. E enquanto o Filipinho tava lá estrelando mais um quadro do Merda Acontece do Hermes e Renato em uma versão solo monólogo, Dimebag Darrell viajava na maionese com aquelas baterias lá de tupá, 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 e aquela guitarra. Cara, que potação aí, ó. Só que acho que se a gente tocar esse negócio de thrash aí tão rápido, eu vou ficar cansadão, ó. Nesse momento é que aconteceu de vez a conversão. Eles começaram a andar com os caras do trash, a ouvir só trash, a cheirar trash, a comer trash, a fumar trash, a cagar trash. Pera aí, isso não. Enfim, eles estavam tão imersos no trash, com H, que durante o processo de composição de Cowboys from Hell, o telefone de Dimebag tocou. Pô, tem que atender esse negócio, tô cansadão. Nem quero. Tá bom. Alô aí, ó. Alô, é o Dimebag. Aqui é o cara mais importante do Big Four.
gostaria de te fazer um convite. Quero entrar numa banda muito melhor que o Metallica. Na linha do tempo original, isso aconteceu. Até entra aí, ó. Só que tem o seguinte, tem o meu irmão que toca bateria, dá pra rolar ele aí também? Não, ele é gordão. Pode entrar lá na poltrona do avião. E além disso, já temos o Nick Menza. Então nem rola, ó. Ele desligou na minha cara. Não me sinto tão humilhado desde aquela maldita viagem para Los Angeles. Mas aqui a gente vai ter uma pequena turn of events. Até entra aí, ó. Só que tem o seguinte, tem o meu irmão que toca bateria, dá pra rolar ele aí também? É claro que pode. Só um instante. Nick Menza está demitido. Pronto. Bem-vindo ao Megadeth. Uma banda muito melhor que o Metallica. Tá, mas vai rolar um dinheiro aí, ó? Ou não vai ter nada não? Eu te pago o salário mínimo, mais comissão e todos os benefícios da CLT, inclusive férias, 13º, um plano de saúde e ainda te dou um tênis da Nike. Essa parada parece legal aí, ó. Tô dentro aí, ó. Vai rolar sim. Neste momento teríamos já a primeira mudança gigantesca em toda a história da música dos anos 90. Como o Mustaine é tipo o Sr. Whitfield, o Megadeth é uma espécie de Coreia do Norte privada da Nazaré Tedesco. Então ele exige dedicação exclusiva dos músicos que vão lá trabalhar com ele. Já sabe onde é que eu tô querendo chegar, né? A agenda do Megadeth é insana, é cheia de shows. E Dimebag e Vinnie Paul não tiveram nenhuma outra alternativa senão quitar do Pantera em pleno processo de composição de Cowboys from Hell, deixando o Phil Anselmo e o Rex Brown putos da vida. Considerando que o grande cérebro por trás da sonoridade do Pantera era o Dimebag e logo em seguida o irmão dele, por conta das influências que tinham de vários estilos, principalmente country, podemos dizer que o Pantera, como a gente conheceu, nunca existiu. Quem disse que eles não iam? Eles iam, mas sem o nome Pantera e sem a mesma genialidade que provinha dos irmãos Barbicha. O que ia acabar acontecendo é que o Down, o projeto paralelo do Phil Anselmo com os caras do Crowbar, ia ser antecipado, ia começar a acontecer bem antes do que ele realmente começou a acontecer, e ia se tornar a banda principal do Phil Anselmo e do Rex Brown, incorporando inclusive músicas que não foram aproveitadas do Cowboys from Hell pela dupla Dimebag e Vinnie Paul na sua nova empreitada. Eu me arrisco a dizer que esse disco do Down teria The Sleep e Crash with Reality, só que sem aquela mesma pegada que o Pantera apresentou pra gente no Cowboys from Hell. A minha dúvida seria se o título do disco de estreia seria mesmo Cowboys from Hell ou Cowboys from NOLA, New Orleans, Louisiana. O lado bom disso é que não existiria hoje o tão odiado Alterna Metal. Se existisse, não ia ser desse jeito que se popularizou. Mas e o Megadeth? Como é que tava a banda da Nazaré Tedesco àquela altura do campeonato, hein? A época que o Mustaine se juntou com o Jeff Young e o Chuck Berler foi a época mais doida da Nazaré. O bicho estava pirado no pozinho branco do Maradona e bebendo mais do que o João Canabrava, que acabou lançando a banda numa má fase do caralho. Há quem diga que ainda houve desavenças entre o Mustaine e o Jefferson Jovem por causa de uma cremosinha aí, uma certa cantora loira lá da Alemanha, meu filho. E pelo visto o cara sentiu, porque até hoje o Jeff Young fala mal do Mustaine para quem quiser ouvir. O fato é que a Nazaré precisava restaurar o Megadeth para conseguir enfim vencer o seu arqui-inimigo Jaiminho Campo Quente.
e viu no talento de Dimebag Darrell uma oportunidade gigantesca para isso. Assim como na linha do tempo original, nessa linha alternativa, o Mustaine também estava saindo da reabilitação e chegando no estúdio para gravar o Rust in Peace um mês depois do que o restante da banda. E a primeira coisa que ele fez foi ouvir o trabalho feito pelo trio que se formava ali então, Dave Ellefson, Vinnie Paul e Dimebag Darrell. E ele ficou surpreso com 3 musiquinhas que eles gravaram: The Art of Treading, Cemetery Gates e Take No Prisoners. Cara, imagina aquele rifão tocado pelo Dimebag Darrell. Que merda, hein? Apesar do Mustaine ter uma postura ditatorial e impositiva, ele costuma dar espaço para os músicos que trabalham com ele mostrarem o talento que tem. Então, existiriam algumas composições que figuraram no Cowboys from Hell dentro do Rust in Peace. Eu arrisco aqui, além dessas duas que eu citei, a Shattered e a Domination. Completariam as 10 músicas do disco a dupla dinâmica que começa chutando a porta, que é Rolling Wars e Hangar 18. Poison Was The Cure, Tornado of Souls. Cara, eu queria muito mesmo ver o Dimebag fazendo esse solo, velho. E a faixa título. Com essas inovações trazidas pelos irmãos Barbicha, o Megadeth conseguiria sim bater de frente com o Metallica, mas bater de frente com o Metallica da maneira que o Mustaine sempre desejou bater. Porque o Megadeth não ia se equiparar ao arquirrival dele só em qualidade sonora, mas sim em inovação musical. Porque o que o Dimebag faria de revolucionário ali, juntando com a visão empreendedora do Mustaine e a qualidade musical que o Rust in Peace já tinha, isso daí ia ser tipo uma nitroglicerina, uma bomba de 100 megatons caindo na cabeça do Jaiminho Campo Quente e do Lars Ulrich. Se bem que eu sempre achei que a rivalidade partia mais do Mustaine do que deles, né? Tipo Goku e Vegeta o negócio. Aí depois veio a turnê do Clash of Titans e pipipi popopó. Aí na linha do tempo original o que ia acontecer? Ia vir um grunge, né? Na linha do tempo original, Alice in Chains, que abriu o show dos Thrashers na épica turnê de 1991, acabou traçando os truzão da Bay Area. Mas na nossa linha do tempo, que não é nada tendenciosa, a batera e a guitarra dos irmãos Barbicha trouxeram um fato novo pro trashão da massa, que estava saturado por causa de um monte de gravadora capitalista opressora malvadona que encheu o mercado de banda genérica e repetitiva. A revigoração do thrash, que só ia acontecer no início dos anos 2000, foi bastante antecipada e teve pequenos elementos do groove. Não, o Megadeth não ia se tornar o Pantera e não ia gravar o vulgar Display of Power, mas o disco Countdown to Extinction teria um outro nome e a capa seria um cara assim bem parecido com o Lars levando um socão no meio da lata. Aí tu deve estar se perguntando que músicas do vulgar seriam essas que foram incorporadas pelo Megadeth no disco que substituiria o Countdown to Extinction. Olha, sinto te dizer que não foram muitas não. Eu arriscaria 4. Hollow, Mouth for War, This Love e Fucking Hostile. Mas não Walk. Não teve Walk no Megadeth. Que mudaria para valer seriam as composições do Megadeth que integrariam esse disco. Em 1992 o Megadeth já estava começando a se afastar um pouco do thrash tradicional, tanto que o Countdown ele tem uma pegada mais na manha do que os discos anteriores, embora ainda conserve aquela essência raiz do Megadeth. Porém, com essa mudança de postura que teria pela chegada dos irmãos Abbott, eu acredito que seriam mantidas apenas 2 músicas do que seria o set original desse disco. Symphony of Destruction. Cara, imagina o Dimebag tocando aquele riff, cara. E Sweating Bullets. As outras composições seriam coisas completamente novas, completamente diferentes de tudo que foi lançado naquela época pelo Mustaine, pelo Megadeth, e seria fruto de uma parceria incrível que ele teria com o Dimebag.
A minha aposta seria um disco muito próximo do que foi o Cowboys from Hell do Pantera. Óbvio que sem aqueles agudos do Phil Anselmo, até porque o estilo de canto do Mustaine, o estilo Pato Donald, é bem diferente do estilo do Phil Anselmo em todas as fases da carreira. O principal impacto disso não ia ser nem na carreira do Megadeth, ia ser na cena musical como um todo, porque isso ia dar um efeito cascata fudido em todas as bandas, principalmente porque o thrash naquela época já estava mais pra lá do que pra cá. Então as bandas que já estavam desgastadas, ao invés de ligar o ampli e começar a tirar um som com o Cliff, resolveram se inspirar nesse Megadeth panterizado para reestruturar o seu som para trazer um fôlego novo para a cena. Podemos dizer que Nazaré Tedesco salvaria o thrash na década de 90. E mais uma vez o thrash foi salvo graças ao Dave Mustarda. Eu sempre disse que eu era melhor do que Metallica. A única banda que ia seguir realmente caminho comercial, até porque eles já estavam desgarrados das origens, era o próprio Metallica. O Metallica realmente ia fazer tudo que fez. Black Album, Load, Reload. Talvez o Saint Anger eles não lançassem isso, seria um bem para a humanidade. Só que o Mustaine, né? O Mustaine ele é foda, ele tem uma obsessão pelo Metallica e mesmo com as coisas funcionando para ele, com essa pegada meio panterizada, ele viu lá o Metallica fazendo som de rádio FM e quis entrar na mesma onda. Então o Megadeth provavelmente iria lançar o Euthanasia da mesma forma que foi lançado o Euthanasia, sem nenhuma alteração, com todas as faixas ali. O máximo é que as partes que foram idealizadas, os arranjos do Marty Friedman, os solos, tudo, seriam alterados para a visão musical que tem o pessoal do Pantera, né? O Dimebag e o Vinnie Paul. Mas o disco ia ter a Tulemon como principal faixa do mesmo jeito. E aqui a gente começa a ter uma inversão daquilo que acontecia com as duas bandas. E a partir daí o Megadeth seguiria os rumos que seguiu na sua linha do tempo original. Mais ou menos. Apesar da discografia do Megadeth no século XXI ser basicamente a mesma também nessa linha do tempo alternativa, a musicalidade da banda já foi alterada sensivelmente, porque a gente tinha um guitarrista virtuoso, que era o Marty Friedman, o tradicional shredder piruliteiro fritador, e ele foi substituído por um guitarrista com uma técnica mais voltada para o groove, para a pegada e para o blues, que era o Dimebag Darrell. Então o estilo de músico que o Mustaine procuraria para substituir o Dimebag seriam músicos com uma pegada próxima do Dimebag, não fritadores, como foram todos os guitarristas que passaram pelo Megadeth depois do Marty Friedman. Ele recrutaria guitarristas como o Phil DeMel, o Mike Orlando e o Sinister Gates, o então jovem talento de uma banda pequena chamada Avenged Sevenfold. Basicamente o Mustaine ia continuar rico, milionário e mandando em todo mundo. Mas e os irmãos Barbicha, o que aconteceu com eles? Se você achou que eles voltaram para o Pantera, você... Errou! Lembrem-se, o Pantera como a gente conheceu nessa dimensão jamais existiu. Para refrescar sua memória, o Pantera nessa linha do tempo seria apenas uma bandinha poser que deu errado, e o Phil Anselmo e o Rex Brown iam estar muito putos da vida com o Vinnie Paul e o Dimebag. Haja vista que os dois foram fazer jams com o Cliff Burton e o Phil Anselmo não voltou a falar com eles. O rancor foi grande, hein? Então o que eles fizeram foi a mesma coisa que aconteceu nessa linha do tempo. Formaram o Damage Plan. Só que 3 anos antes. E a estreia seria com um disco chamado Reinventing the Steel. Sim, exatamente, o disco do cara pegando fogo, saindo com uma garrafa na mão, que originalmente foi lançado pelo Pantera. Seria um disco idêntico, só que sem o Phil Anselmo cantando. E aí você me pergunta, quem é que ia assumir o microfone dessa banda, desse Damage Plan? Howard Jones. Você tá viajando. Pantera é uma banda que faz arminha. Eles jamais iriam recrutar um vocalista do amor que nem o Howard Jones.
É mesmo? Foda-se! Eis que chegamos no fatídico 8 de dezembro de 2004, data onde um maluco resolveu subir no palco do Damage Plan para mandar o Dimebag fazer um som com o Cliff Burton. E agora, José? Aqui isso não teria acontecido. E dessa vez não sou eu que estou forçando a barra, não. O motivo alegado pelo fã maluco para mandar o Dime lá fazer um som com o Cliff é que ele teria destruído o Pantera, entre aspas. Lembre-se que o Pantera, como nós conhecemos e amamos, não existe nessa linha do tempo. Era apenas uma banda poser desconhecida no interior do Texas. E apesar das contribuições do Dimebag e do Vinnie Paul para o Megadeth e a revolução que isso causou, quem é a cabeça pensante e o manda-chuva lá do Megadeth é o Dave Mustaine. Os outros músicos, até mesmo o Elefson, que fez uma parceria de muitos anos com ele, eram coadjuvantes, eram funcionários, quando muito ocupantes de cargos de confiança. E o Megadeth continuou nadando de braçada, então não ia rolar de culparem o Dimebag por alguma coisa que aconteceu no Megadeth. Isso não faria sentido nenhum. Sendo assim, aquele show de Columbus, realizado em 8 de dezembro de 2004, seria só mais um show foda de uma turnê foda, que terminaria com um 2005 prevendo o disco novo do Damage Plan, um disco novo chamado The Great Southern Trend Kill. Muito provavelmente o Damage Plan estaria em atividade até hoje, já que o Vinnie Paul não teria ido tocar com o Dio no além, já que muitos dos problemas de saúde que ele teve depois de 2004, além da obesidade, terem sido causados por conta de síndrome do pânico e outros transtornos psicológicos que ele desenvolveu. Afinal de contas, ele viu o irmão dele ser matriculado no curso de guitarra do Randy Rhoads a poucos metros de distância. Imagina que coisa traumática. Sem esse trauma e com a empolgação de você estar cada vez mais lá no topo, era muito provável que ele começasse a agir como um Miqueinha menino bom, e isso daí prolongasse a vida dele, tanto que mesmo hoje ele sendo um senhorzinho, estaria mandando muito na batera ainda, e o irmão dele muito na guitarra. Eles ainda teriam bastante lenha para queimar. Porra, Daime, por que tu não aceitou o convite da NASA, cara? Vou voltar no tempo pra dar na tua cara, velho. E você? Tu acha que a coisa ia acontecer assim, desse jeito? Ia ter muita diferença? O Megadeth ia virar groove metal ou não? Deixa aí nos comentários o que você concorda, o que você discorda. Qual que seria o destino dos irmãos Barbicha na sua ideia? E por hoje é só. Eu vou, mas eu volto. Keep the faith and stay heavy.